Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá. Hoje eu vi um comentário ali no YouTube e vocês acham que eu não leio os comentários, eu leio todos os comentários que vocês mandam. Nem sempre eu respondo, nem sempre eu tenho tempo para responder todo mundo. Às vezes a resposta é mais complexa e eu não consigo responder, tá bom? Que não tem todo esse tempo do mundo, rapaziada, beleza? Mas teve um comentário que me chamou a atenção, que falou assim: eu tô no meu último ano e passei muito perto de ser aprovado. Se eu não me engano, o camarada ali só não foi aprovado em inglês. E, e mesmo assim, tô no meu último ano, cheguei muito perto e ainda assim tô estudando muito e acho que de novo eu vou. Vai dar barro de novo, cara. Se você começa pensando assim, você já perdeu, velho. Me desculpa, você não pode pensar assim, cara. Você não pode pensar assim. Você tem que ter aquele. Você tem que ter aquele sentimento de urgência e que você precisa ao máximo passar esse ano. Esse sentimento de urgência, que era uma coisa que eu tinha porque eu era casado na época, já contei essa história para vocês, e eu não tinha mais dinheiro para pagar cursinho, eu não tinha mais tempo, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, não tinha como ficar enrolando e estudando, pagando R$ 670 de cursinho na época. Na época meu pai pagava metade, eu pagava metade. E, cara, eu precisava ser aprovado naquele ano. Se não fosse naquele ano, não ia ser mais, cara. E só que na minha época, na minha época lá, eu queria a SpaceX, né? Mas, obviamente, se eu passasse só na ESA, eu ia pra ESA, que foi o que aconteceu. Cara, esse sentimento de urgência, de ser o último ano e tal, me levou a um esforço muito maior do que os outros caras da minha turma, do cursinho. Tinha muita gente no cursinho ali com 2, 3, 4 anos de cursinho que demoraram mais 1 ou 2 anos para serem aprovados na ESA. E eu cheguei naquele ano naquele cursinho, tomei pau no primeiro simulado, tipo assim, fiquei lá embaixo na classificação. E depois, nos próximos simulados, eu já estava disputando ali com os primeiros colocados. Já estava ali no top 3 pelo menos, na grande maioria dos simulados lá no cursinho. Isso porque eu tinha um sentimento de urgência, e esse sentimento de urgência, de apavorado, de ver o dinheiro que estava sendo gasto, ver que se eu não passasse ali eu ia ter jogado tudo fora, eu via que eu precisava ser aprovado, senão eu nunca seria militar. Já tinha ido a minha oportunidade de servir como soldado e tal, isso não ia acontecer mais. Eu não conhecia a SFSEX na época, então pra mim, cara, ou era ser aprovado ou era ser aprovado, irmão. Era go, no go, fire, no fire. Pra quem já mexeu com ponto 50 sabe do que eu tô falando. Go, no go, fire, no fire. Então tinha que ser aprovado a todo custo. Então esse sentimento de urgência me levou a fazer coisas como, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro e quando eu ia para o cursinho eu ia no ônibus. Todo mundo dentro do ônibus era um ônibus escolar que levava mais de 1 hora para chegar no local. Um ônibus que a prefeitura cedia, a prefeitura de Paulo Lopes para ir para Florianópolis, então passava ali pelos 3 municípios. E dentro desse ônibus eu ia estudando, cara. Só que morrendo de sono. Eu abria minha apostila com várias questõezinhas. Tinha um conteúdo teórico ali, mas eu pegava mais por causa das questões. E pegava o meu caderno, abria também, e isso tudo no meu colo, assim, mó bagunça, sabe? Tipo, imagina isso aqui, assim, no meu colo, e outra apostila no meu colo. Cara, mó bagunça, tipo assim, eu ficava ali escrevendo, pô, e pessoal dormindo, pessoal indo pra faculdade, pra federal, que estudava na federal, pessoal que estudava em faculdade particular, todo mundo tranquilo, trocando uma ideia, porque era 5 da tarde ainda, tinha gente que já tava dormindo, e eu ali morrendo de sono, sem trocar ideia com ninguém, já, pô, estudando. Ia pro cursinho, ficava acordado pra cacete, ficava em pé, no canto, bebia um café desgraçado, eu odiava café na época, foi ali que eu viciei em café e tô até hoje viciado em café, é, porque eu tomava café pra ficar acordado, velho, e terminava o cursinho em 10 horas. O meu ônibus só chegava às 10h30. Aí dali eu ia para pro ponto de ônibus. Das 10 às 10h30, cara, no ponto de ônibus, vendo mendigo passar, e gente estranha passando naquele centro de Floripa. Cara, e aqui, ó, papirando do mesmo jeito. Chegava o ônibus, eu entrava dentro do ônibus escolar, né? Então vinha com as luzes todas apagadas, o pessoal tudo dormindo, voltando da faculdade e tal, voltando para Paulo Lopes. E eu
cara, mais 1 hora e pouca de estudo. Ligava aquela luzinha de cima do ônibus, eu atrapalhando o sono de geral perto de mim, o pessoal nem gostava de sentar perto de mim, eu tinha noção disso já. Mas eu ia estudando, cara, e que se lasque, eu dava a minha vida ali para ser aprovado, beleza? E quantas canetas eu perdi porque eu escrevendo caía num sono, quando eu acordava, cadê minha caneta, cadê meu lápis, cadê o... Enfim, acordava às vezes porque o livro caiu, a apostila caiu, o meu caderno caiu, daí isso me acordava, mas a caneta quando caía da mão já era, perdeu, eu tava lá dentro do ônibus, eu não ia buscar no meio do breu que estava dentro do ônibus e tudo mais. Enfim, o que eu quero te dizer com isso, cara? Você tem que ter esse senso de urgência, e esse senso de urgência, ele não pode apenas te deixar ansioso. Ele não é de todo ruim, tá? O medo não é de todo ruim, não é porque é um sentimento desagradável que ele não seja útil. Ele existe por algum motivo dentro do seu corpo. A sua mente ela faz isso por algum motivo. Então, ele não pode somente te prejudicar, te dando esse sentimento ruim, essa sensação ruim, na real, te dando essa sensação ruim. Esse sentimento, ele tem que te levar a fazer coisas que você não faria na normalidade. Você vai ter que achar momentos em que você não tinha para poder estudar. Você tem que achar momentos em que você dormia ali para ficar acordado um pouco mais, perdeu um pouco de algumas horas de sono. Obviamente, você tem que ter um bom sono também, mas entre ter um bom sono, você, seja moderado em suas necessidades, né? Uma das leis do Guerra na Selva, seja moderado em suas necessidades, cara. Pega ali, vai estudar com bastante, tira um pouquinho do sono, tira 1 hora do sono só, não tira 3 horas do sono, não vai dormir 3 horas da manhã, que daí no outro dia você não vai prestar pra nada, você não vai render em nada no estudo. Mas também não dorme até as 8 da manhã, né, cara? Pô, não faz sentido se você tem tempo aí pra estudar, beleza? E minha última fala é a seguinte: eu nunca vi nenhum ser humano que se arrependeu de ter estudado. Presta atenção no que eu vou te falar, de novo. Eu nunca vi nenhum ser humano que se arrependeu de ter estudado. Pegou? Por que eu tô falando isso? Porque pode ser, como eu já vi no meu cursinho lá que tinha um pessoal lá que estudou até o último ano e não conseguiu aprovação. Acontece? Acontece. E a gente sabe que concurso militar tem idade. Porém, cara, esse cara estudou. E adivinha o que ele fez, além da ESA? E é o que eu falo para vocês fazerem também. Ele estudou para a ESA específico, porque na época desses caras, quando eles não conseguem mais ser aprovados na ESA por idade, ele já perdeu a idade da SpaceX há muito mais tempo, né? Mas ele fez outros concursos também, fez vestibular. Então, tem cara lá que, formado em Educação Física pela Federal, não pagou R$ 1 de faculdade, hoje ganha mais do que eu, se duvidar, como militar. Cara, parece até que eu tô... Nossa, parece até que eu tô meio vesgo assim, né? Ô, loucura. Enfim, tem cara que ganha mais do que eu, se duvidar, tá? Como educador físico aí fora, montou sua própria empresa, teve cara que passou em direito, teve pessoas que passaram em engenharia e foram aí viver a vida, cara, e tiveram ali uma faculdade completamente gratuita. E eu tiro por mim, hoje eu faço direito e eu pago praticamente R$ 1.000 por mês. Cara, R$ 1.000 por mês é muita grana. Se você consegue passar num vestibular, por exemplo, em uma universidade, pô, olha a quantidade de dinheiro. Se você pega um direito, por exemplo, R$ 1.000 por mês. Em 12 meses, R$ 12.000. Em 5 anos, 12 mil vezes 5, R$ 60.000 em 5 anos. R$ 60.000 de economia quando você passa numa universidade como direito, por exemplo, numa federal, como uma engenharia civil, onde a gente sabe que a engenharia respeitada no Brasil mesmo são as engenharias de universidades públicas, não as de universidades privadas, infelizmente. Então, mesmo pagando, às vezes você não teria o mesmo peso de currículo, que a gente sabe que engenharia tem muito isso, muito peso no currículo. Enfim, a questão é que eu nunca vi ninguém se arrepender de ter estudado. Existem milhões de outros concursos e que, apegado que você estudou, por mais que não seja específico para aquele outro concurso, consegue sim ser reaproveitado, cara. Fora a sua vivência com o concurso público, o seu jeito de você estudar e você pegando o jeito de fazer concurso, acertando questões. Pô, como é que eu faço para acertar a questão? Tem questão que você não precisa entender a matéria.
Você sabe, você começa a eliminar umas por lógica. Tipo assim, cara, é óbvio que não é essa aqui, é óbvio que não é essa aqui. Às vezes você fica com duas opções, ou seja, você tem 50% de chance. Às vezes você consegue acertar a questão eliminando três e você nem sabe a matéria, cara. Quantas vezes eu já fiz isso em prova, em concurso? Cara, fiz muito isso. Tipo assim, cara, não faço ideia nada sobre essa matéria. Beleza, não sei nada sobre esse assunto. Um assunto que eu não estudei foi esse aqui. Mas por lógica, não é esse, não é esse, não é esse. Então só sobrou essa alternativa, acabou essa aqui. Pô, olha a facilidade, olha a diferença. Por quê? Porque você aprende a fazer prova, cara. Você aprende a fazer prova. Beleza? E é isso, rapaziada. Estude, tenha senso de urgência. Você que está aí no último ano, tenha senso de urgência, mas saiba que nem tudo estará perdido se você não for aprovado. Então só estude muito para que você seja aprovado. Faça coisas que você não faria na normalidade, que você não vê ninguém fazer. Então perca horas de sono, pegue intervalos do almoço, intervalos do café para poder estudar. Se for necessário, audiobook, pega ali audiobookzinho, videoaula, passando a videoaula, mas às vezes você não consegue assistir ela, mas vai ouvindo. Ah, mas eu não consigo ler com muito barulho, eu tenho que pegar ônibus. Pô, irmão, cresce. Cresce, brother. Você não é alguém que tem que pode hoje se dar o luxo de ler sem barulho. Vai ler com barulho. Eu atendia a caixa de supermercado e nos intervalos eu puxava aqui, daqui a pouco aparecia alguém para me interromper da minha leitura. Eu parava. Quando eu voltava, eu estava mais estressado, porque eu não sabia nem onde é que eu estava, Mas eu voltava e era aquilo ali, aquele estresse, aquela bagunça, mas foi aquilo ali que me ajudou, aquilo ali que me fez subir muito. Ou seja, eu passava o dia pensando na matéria, eu passava o dia em contato com a matéria. Café da manhã, 15 minutinhos de café tinha lá na empresa. Eu pegava aqueles 15 minutinhos de café e eu levava a apostila comigo, cara. Eu pegava aquela apostila e é 15 minutos, mas é 15 minutos, mas só 15 minutos não vai fazer efeito nenhum. Que não vai fazer efeito nenhum, irmão. Pega 15 minutos e multiplica todos os dias até a prova. Olha a diferença, a quantidade de tempo. Absurdo, beleza? Então, olha aí para o seu contexto e analise o que você poderia fazer de diferente e taca aquele pau, é isso. E faça muitas questões, beleza? Gostou do vídeo? Peço aqui que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que é a única coisa que a gente pede para manter aqui o canal vivo, ativo, sabendo que vocês estão gostando do que a gente vem falando. E comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. Esse vídeo é um exemplo de um vídeo originado, que teve origem lá em um comentário, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, fui.